Olá para você de casa, do trabalho, estamos no ar com o Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26, onde nós nos reunimos todos os dias por um bom Papo Livre. Papo Livre de hoje, eu trago aqui o professor Luiz Antônio Daniel, diretor da FATEC aqui de Indaiatuba, e nós vamos falar sobre água, né, professor? Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Prazer é nosso, Jair. Professor, vamos falar, essa crise da água aqui tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu, por exemplo, não tenho cabelo, mas fica em pé. O pouco que tem arrepia quando eu ouço falar dessa questão de água. Eu, meu pouco conhecimento no setor, mas por algum conhecimento geral, eu temo por 2015 ser um ano muito mais difícil do que foi o ano passado nesse setor. Não acredito também, especificamente sobre a água, não é 2015 que vai resolver o problema. Né? Nós estamos aí com um problema que vai levar aí pelo menos uns 4, 5 anos para regularizar. Isso também se todos os processos naturais climatológicos colaborarem. Né? Então, se chover na medida que tem que chover, na quantidade que normalmente um ano típico teria, se chover também nos lugares que tem que chover, ou porque a gente tem visto isso, né? Quer dizer, a distribuição da chuva ela está um pouco alterada, não na sua quantidade, né? Mas no processo de distribuição dessa chuva, e coincidentemente não tem essa chuva, essa distribuição não tem ocorrido no local apropriado. Né? Eu vindo para cá hoje pela manhã, eu estava ouvindo um comentário do Arnaldo Jabor na CBN e ele dizia o seguinte, que ele estava lendo um artigo numa revista inglesa que dizia o seguinte, que em São Paulo chove, na cidade de São Paulo inunda, faz aquele escarcéu que a gente vê todo final de tarde no noticiário, mas tem falta d'água porque não chove na periferia, na Cantareira, por exemplo. Sim. E os cientistas que escreveu aquele artigo diziam o seguinte, que São Paulo se tornou uma ilha térmica. Uma cidade onde o calor é exacerbado porque ele está pavimentado, né? Tem muito cimento, asfalto, não tem área área permeável, né? A emissão de CO2 e a emissão é grande. Que ela é local, ela se generaliza depois, se torna universal. Mas quando você pega uma concentração veicular, industrial, como é a grande São Paulo, ali é local, inicialmente é local. Né? E aí o que acontece? As nuvens ficam ali, se chove ali. A precipitação ocorre sempre ali. E aí não tem escoamento para os grandes reservatórios. E é uma coisa, Jair, que, vamos dizer, as pessoas da cidade não percebem, né? E convivem com isso no dia a dia e acham que está correto. Né? Então vamos pegar, olha, eu vou pegar o exemplo de Indaiatuba, e Indaiatuba ainda, ela é uma cidade de referência, eu acho incrível sob o ponto de vista porque esse negócio da água é gestão. E eu acho que a FATEC está inserida aí, o convite foi porque nós somos uma faculdade vocacionada para a gestão. Né? Então, quando você pega o nosso parque ecológico aqui, isso aí é um grande canal de reservamento de água, de escoamento natural de água. Porque é o seguinte, veja que os dois lados do nosso parque ecológico estão se urbanizando. Do lado da cidade aqui do centro já era urbanizado e está se urbanizando o outro lado que era pasto. Exatamente. Então, veja bem, quando chovia nessa região, que chove, né? A pastagem, a área agrícola, ao contrário do que muita gente coloca, a área agrícola, ela é a produtora de água, porque onde chove se infiltra, abastece os lençóis freáticos e aí ocorre o ciclo hidrológico. Né? Ou essa água vai alimentar rios, lagos ou vai para o mar diretamente pelo lençol freático. Né? Então, aonde não existe infiltração, você vai interceptar esse ciclo hidrológico. Então, se você asfaltou, se você construiu um telhado, se você urbanizou, se você fez um pátio de estacionamento num supermercado, por mais que o supermercado seja ecológico, ele não consegue dar infiltração na velocidade em que ocorre a chuva, tá certo? E essa água se escoa.
Então, em outras cidades, por isso que eu estou citando o exemplo do nosso parque ecológico. O nosso parque ecológico, ele tem capacidade, mesmo pela área que ele abrange, de receber essa água, tá certo? Aquela série de represas que tem ali, que quem passa ali acha que é legal para pescar. Sim, sim. Mas não. Aquilo tem uma outra finalidade. Tem, e é um desacelerador da velocidade com que a água escoaria ali. Porque se você tivesse todo aquele fluxo de água escoando ali, sem aquelas barragens, ganharia uma velocidade. E quando chegasse no Morro do Sol ia ser um estrago. Nossa Senhora, né? Então, veja bem, eu não sou de Indaiatuba, né? Eu não sei quem que realmente fez esse projeto, mas foi muito bem projetado. E muitas cidades, vamos dizer assim, invejam Indaiatuba por ter um sistema como esse. Quem projetou esse parque ecológico, ele começou a ser construído na época do Clem Ferrari, na década de 80, 88, 89 em diante. Me foge o nome do arquiteto, um arquiteto famoso, de origem brasileiro, mas de origem oriental. Eu já vou me lembrar o nome dele. Ele, na época, ele fez um projeto, todo mundo achou faraônico. Eu me lembro que foi uma briga de foice, onde já se viu um negócio desse, tal, porque ali era um fundo de vale, né? Sim. E realmente é onde a cidade está crescendo hoje, e foi uma coisa que, depois de 95, com o Código das Cidades, quem quisesse empreender do lado tinha que fazer as obras. E aí a prefeitura foi só administrando até lá embaixo. E precisa, eu sinceramente, eu acho que tem que até haver uma legislação quanto ao que eu vou falar. Veja bem, na nossa região aqui, em média, e aí os comunicadores, né, já como você, da televisão, da rádio, noticia o seguinte: choveu 20 milímetros, isso não deu para nada. Se você perguntar para qualquer cidadão comum o que é 20 milímetros de chuva, ele não sabe. Não. O que é, então eu vou dizer, o que é 20 milímetros de chuva? Que choveu 20 litros em 1 metro quadrado. 20 litros em 1 metro quadrado. Se tem uma chuva de 50 milímetros, é porque choveu, naquele período, 50 litros de água num metro quadrado. A metade dessa mesa aqui, choveu 50 litros de água aqui em cima. Agora é o seguinte, se isso choveu durante 24 horas, tudo bem, essa água chegou, se infiltrou, foi para os lençóis freáticos. Se houve um pouco de escoamento, essa água não ganhou muita velocidade, porque o volume é menor. Mas, veja bem, e se choveu 50 milímetros em 1 hora? Que é uma tromba d'água, isso aí, né? Então, o solo não tem capacidade de absorver essa água, tá certo? Então vai escoar, tá certo? Agora veja bem, quando você vê, não é uma crítica, é uma observação técnica que eu vou dizer aqui. Quando você vê abrindo um loteamento novo, um condomínio novo, né? A preocupação é com a urbanização que vai se dar ali. Então, muito bem, tem uma determinada área que tem que ter uma preservação ali de área verde, tá certo? Mas a área que vai ser urbanizada através do asfalto, através das praças dentro do condomínio e através dos telhados e do que o dono da casa, daquele terreno, vai impermeabilizar para não ter problema de bichinho na grama e tal, ele prefere impermeabilizar. Toda essa área é uma área que o proprietário da casa, o proprietário do condomínio, não tem responsabilidade nenhuma com essa chuva que vai cair. Então, aqui na nossa região, nós temos por ano, em média, normal aí de anos típicos, 1.500 milímetros por hora. 1.500 milímetros de chuva por ano. Então, isso significa que vai cair durante o ano 1.500 litros por metro quadrado. Se você tem uma casa de 200 metros quadrados, são 30 mil litros de água que você vai jogar fora, porque caiu no teu telhado. Aí, se você tem mais o quintal azulejado, também essa água vai... Para onde está indo essa água? Aí sim é uma perda de água, né? É diferente, quando o pessoal fala assim, o maior consumidor de água é o sistema agrícola. Realmente é. Só que é o seguinte, essa água do sistema agrícola, que o sistema agrícola é quem produz a água. Toda a área verde, tá certo? É essa área que
promove a infiltração da água para abastecer os lençóis freáticos, que vão abastecer as minas, os pequenos riachos, os rios e por aí afora. Agora, esse gasto da água é uma coisa impressionante. Quando você produz 1 litro de cerveja, você gasta 5,5 litros de água para produzir 1 litro de cerveja. Quando você produz 1 quilo de manteiga, você usa 18 mil litros de água. Gente, nessa tabelinha aqui que o professor está falando, eu fiquei feliz porque cerveja são só 5,5 litros, professor. Por isso que a gente pode beber mais. Podemos beber mais. Mas olha que absurdo isso aqui. Mas então, veja bem, 1 quilo de carne de boi, a gente usa 17 mil litros de água para produzir esse 1 quilo. Agora, veja bem, isso está no processo. Um boi para chegar à idade de abate, no peso de abate, aí, por volta de 18 arrobas aí e tal, esse animal, ele viveu 2 a 3 anos. Então essa água foi distribuída nos 2 a 3 anos. Agora eu pergunto, quanto de água você tem? Eu tenho, qualquer pessoa tem. 75%. Mas, por isso que quando a gente morre queimado, fica pequenininho. Desidrata tudo. Desidrata tudo. Então, veja bem, essa água que ela é realmente, por exemplo, os dados dizem aí, na ordem de 70% da água consumida é pelo sistema agrícola. Mas é um sistema agrícola de produção de água, tá certo? Porque essa água, ela está nesse ciclo hidrológico alimentado pelos lençóis freáticos e tal. E quando você come o teu quilo de carne, é dessa água que veio. Aí eu pergunto para você o seguinte, quando a dona de casa lava a calçada com água, essa água vai para onde? Vai para o ralo. Ela bebe essa água? Não. Ela alimenta alguma coisa com essa água? Não. Essa água literalmente vai para o ralo e vai embora. E o final dessa água é no oceano. Quando você salgou essa água no oceano, perdeu. Você, veja bem, de toda a área oceânica que nós temos com todos os mares no globo terrestre, apenas 10% daquela água é que consegue evaporar. Tem todo um movimento de correntes de vento que distribui isso. Por que nós estamos com uma tipicidade de precipitação aqui? Porque a água do nosso mar, ela sobe, evapora, vai até os Andes, rebate nos Andes. O clima quente da Amazônia traz isso para o sul, tá certo? Só que isso não está acontecendo, né? É em função do aquecimento atmosférico e outros fenômenos que não dá para a gente dizer aqui, esse vapor de água está passando por cima dos Andes. Estou conversando aqui com o professor Luiz Antônio Daniel, diretor da FATEC, ele que é engenheiro agrônomo. Nós estamos falando sobre água, sobre esse problema sério que nós estamos enfrentando aqui, não a água, mas a falta dela. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, continuo o papo com o professor, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, hoje com o professor Luiz Antônio Daniel, diretor da FATEC, nossa parceira aqui da televisão, da Fundação Sol da Manhã. A FATEC é uma instituição respeitadíssima de ensino no estado de São Paulo e no Brasil. E nós temos a felicidade de ter uma unidade aqui em Indaiatuba. E o professor está falando comigo e com você aí de casa sobre o ciclo da água, sobre a questão da água. Antes do intervalo, o professor só dizia que o ciclo da água está... A água do planeta tem, ela só não está no lugar certo na hora certa, é isso? Veja bem, o volume de água no globo terrestre é o mesmo desde que o globo foi criado, né? E essa quantidade de água, ela está na forma de água doce, né? Nós temos apenas 2 a 3% de água nos rios, nos lagos. O restante de água doce, que é pouco também, isso significa uma coisa de 2,5% de água doce. O resto é água salgada, né? O nosso planeta, que a gente chama de planeta azul, ele é azul por causa da água do mar. Né? A água do mar, ela ainda no Brasil não é utilizada para esse consumo como dessalinizando para ser água doce. Então, apenas 2,5% é água doce. Mesmo assim, desses 2,5%, 68% disso são as geleiras.
né? Que é muito boa quando a gente usa no uísque, coisa e tal, né? Mas na geleira está lá dando equilíbrio ecológico ao globo, mas está lá presa essa água. Nós temos cerca de 30% de água está no subsolo. Né? Nós estamos em cima aqui da água, que é o aquífero Guarani, né? Que é um dos maiores aquíferos do mundo. Né? Mas essa água também está no subsolo, não está disponível. A água disponível que a gente olha aí, e que muito pouco dessa água a gente vê em estado de utilização natural, né? Pelo próprio processo industrial, urbanização e próprio sistema agrícola, que acaba poluindo muito disso, mas é apenas 0,2%, 0,3% dessa total de água que está disponível para a gente utilizar. Então é muito pouca água. Mas, então, todo esse contingente de água em várias formas, em vários reservatórios, ela é constante. É o ciclo hidrológico, aquilo que a gente estava falando aí no bloco anterior, né? Que a água evapora, faz esse movimento, chove, infiltra, abastece os lençóis freáticos e tal. Essa quantidade de água está aí. Então, essa crise que nós estamos passando, né, hídrica, ela não é hidrológica. Tá certo? Ela é hídrica mesmo. É hídrica mesmo. E é pontual, como o professor está dizendo. Esse ano aqui nós vamos ter mais um encontro da questão lá, o encontro de Paris sobre o ambiente, né? O encontro de Paris sobre o ambiente, que foi Kyoto, que já deu algumas diretrizes nos anos 90. Mas eu ouvindo para cá também, eu via hoje um comentário que são 197 países que vão discutir o clima no planeta, né? Essa questão da redução das emissões de gases do efeito estufa. Mas 197 países, dificilmente vai se chegar a um consenso que a ciência entende como razoável, não é nem bom, é razoável para que a humanidade continue a se desenvolver sem problemas. Por quê? Porque são muitos interesses. Nós falávamos aqui, nos Estados Unidos não tem carro. Lá carro 1.0 é cortador de grama. Aqui são aqueles carros... Motorzinho lá é motorzinho de dentista. Motorzinho lá é motorzinho de dentista. O carro do pessoal, aquela Hummer, faz 4 km com 1 litro de gasolina. Quer dizer, é um absurdo, né? É uma coisa assim, sem noção. E eles não têm a menor intenção de diminuir isso. A China, com aquela coisa desenfreada, a gente vê imagens de Pequim, de algumas cidades lá, a gente vê a pessoa assim, atrás da pessoa tá difuso ali, porque é poluição, né? Então, tudo isso, na verdade, acaba impactando na água. Você está dizendo, quer dizer, dos interesses, né? Muito interesse. Muito interesse. Vamos assim, trazer para a nossa realidade. Nós somos um país de uma produção de bioenergia, né? Fabulosa, quer dizer, quando se fala nos automóveis flex, né? Há quanto tempo, eu há uns 3, 4 anos que eu não coloco álcool nos meus carros, que poderia estar usando álcool, tá certo? Não compensa. Não compensa, né? Mas, veja bem, se as nossas engenharias, que são competentes, né, desenvolvessem realmente um motor para veículo, que não fosse flex, fosse para usar álcool, tá certo? Porque o carro que a gente usa hoje, que chama-se de flex, o motor está lá adaptado. Por isso que a compensação é descompensatório você usar álcool, tá certo? Gasta mais álcool, porque o motor não é para álcool, né? Então, se houvesse o interesse, né, não estou dizendo o interesse do governo simplesmente, mas o interesse das empresas, das indústrias, né, em desenvolver isso, para a gente ter um carro eminentemente com biocombustível, né? O biodiesel, o etanol, né? o álcool anidro, enfim, nós resolveríamos muitos problemas de poluição. Imagine São Paulo, vamos pegar assim São Paulo, que tem dia, né, Jair, que está chegando em São Paulo, você vê aquela coisa que é puro oceanóis.
de combustível dos carros que estão estacionados, parados, né? Na marginal, cara, né? Naquele congestionamento. Então, se todos aqueles veículos, né, eles fossem a álcool, isso não estaria existindo. E outra, se tivesse transporte público de qualidade, esse é outro problema seríssimo. Não, a gente está entrando num outro. Só vou dar um número rapidinho. Se Nova York parasse hoje, não fizesse mais 1 centímetro de metrô hoje, não faz mais. E o Brasil continuasse no mesmo ritmo que ele está hoje fazendo o metrô, nós demoraríamos 300 anos para chegar ao que a Nova York tem hoje de metrô. E os 400 anos para chegar ao que a Inglaterra tem de metrô, Inglaterra e França. Então, nós não temos um transporte coletivo de qualidade. Aí, para se movimentar a economia, incentiva a indústria automobilística. Não se observa isso que o professor acabou de falar, combustível renovável, vai no combustível fóssil. E aí, qualquer pessoa tem hoje uma lambreta poluindo. E aí nós temos todo um problema. E que gera também o problema, nós falamos até agora da crise hídrica, mas temos um problema sério de energia agora. Da energética, né? Quer dizer, agora como é que fica a energia? Você veja bem, novamente, poxa, o Brasil é uma das únicas nações que poderia estar usando, ter uma matriz invertida. Hoje, 90% da nossa matriz energética está em cima de hidrelétricas, tá certo? Nós poderíamos inverter isso com energia solar, tá certo? E com a eólica. São duas formas de energia limpíssima, tá fabulosas, certo? Que investimentos menores, tá certo? Evidentemente, hoje, se você compara a energia eólica com a elétrica, ela, por quilowatt, ela é mais cara. Mais cara por causa da instalação disso aí, problema de transmissão, que é um outro problema que nós temos. Que, aliás, tem várias usinas, eu vi no noticiário esses dias, tem várias usinas que estão paradas, pronta, porque não tem linha para tirar de lá a energia. Gera energia, mas não tem. Então, veja bem, são problemas de governança mesmo, né? De governança. Eu vejo aqui, até ontem eu recebi na internet aqui, um português, ele bolou um sistema de captação de produção de hélio, pequenininho, num tubinho de água, que hélio se produz com água e energia elétrica. O hélio sai da caixinha, ele coloca no carburador da moto, a moto do cara anda com hélio. É um veículo movido a água. Quer dizer, se houvesse interesse, na verdade, da população, da população industrial, ou seja, das mentes pensantes políticas que incentivassem isso, nós há muitos estaríamos sem depender exclusivamente do combustível fóssil, do petróleo. Que, diga-se de passagem, também o interesse mal é gigante. Porque, olha, só para vocês, o pessoal aí de casa entender, até finalzinho do ano, o preço do barril de petróleo estava a $100. Chegou a 110. Chegou a 110 e todo mundo achando que ia chegar em 160, 170. O que os árabes fizeram, que são os caras que têm a chave do cofre ali da torneirinha? Falaram, opa, tem muita gente falando em pré-sal, gás de xisto nos Estados Unidos, Canadá, China. Opa, peraí, esses caras vão ganhar dinheiro, fecha a torneirinha. Aliás, abre a torneirinha. Começou a inundar o mundo de petróleo. O que aconteceu? O petróleo hoje está $30 o barril. Todo mundo tendo problema, o pré-sal nosso já passou a ser inviável. Economicamente inviável. A Venezuela, que já era uma casa da mãe Joana, está sem dinheiro. Ou seja, o interesse é muito grande, né, quando a gente fala em preservação ambiental. E Jair, só aproveitando, exatamente ontem, né, nós fizemos a aula inaugural para 340 novos alunos na FATEC. Rapaz, a responsabilidade para você falar para o alunato, né, de que esse país é viável, né? Façam suas faculdades, estude bastante para você colaborar, contribuir, né, para mudar esse estado de coisas, né? Então é um momento, né, que a gente tem que realmente estar incentivando a juventude, né, para enxergar o país como ele realmente é, não como ele está. Né? Eu acho que a gente tem essa obrigação, nós que você perdeu um pouco mais, né? Mas que estamos aí com os cabelos grisalhas, que a gente possa realmente transferir essa nossa experiência de que esse país, ele é um país espetacular, é uma nação que realmente
tem todas as variáveis para ser uma grande nação, um grande país. Né? A gente está patinando aí, mas vamos ver se é errando que a gente acerta. É verdade. Né? Vamos fazer. Professor, muito obrigado pela participação. Falei aqui com o professor Luiz Antônio Daniel, diretor da FATEC, nossa grande parceira aqui da TV Indaiá, e esteja aqui conosco mais vezes. Obrigado, Jair, pela oportunidade, e nós também estamos à disposição de vocês na FATEC, convidar a comunidade para ir lá conhecer a FATEC. Nós teremos um imenso prazer de estar recebendo qualquer pessoa que vá lá com interesse ao ensino superior aqui de Indaiatuba. Tá? Perfeito. Professor, obrigado mais uma vez. Obrigado a você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez. Fico por aqui, a gente se vê no nosso próximo encontro. Não esqueça, me acompanhem pelo meu blog, www.jairitaliani.blog.br. A TV você acompanha em tempo real no www.tvindaiá.com.br. E o nosso programa, você sabe, vai 2 vezes ao ar, no meio-dia e às 6 horas da tarde, 6:30 da tarde. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Fique com Deus, muita paz.